O sol ainda não havia rompido completamente o horizonte quando Jesus deixou o silêncio do Monte das Oliveiras e desceu em direção ao templo. João 8, 1, 2. O ar fresco da manhã trazia o cheiro da terra úmida, misturado ao despertar suave da cidade santa. Aquele momento deveria ser de paz, mas havia corações inquietos preparando uma cilada. Os fariseus e mestres da lei, movidos não pela busca da verdade, mas pelo desejo de provar e destruir o mestre, tramavam uma cena que uniria a humilhação de uma mulher à tentativa de envergonhar o próprio Filho de Deus diante da multidão. Enquanto Jesus ensinava no átrio do templo, as pessoas se aproximavam para ouvi-lo. Muitos vinham da Galileia, outros eram habitantes de Jerusalém, todos com o mesmo anseio: ouvir palavras que não aprisionavam, mas libertavam. No entanto, a atmosfera de serenidade é abruptamente quebrada. Um grupo de homens entra arrastando uma mulher. Seus olhos estão perdidos, o corpo trêmulo, o rosto coberto de vergonha. Ela é lançada ao centro da assembleia, como um objeto exposto, símbolo de pecado e escândalo. As vozes se elevam com frieza calculada. Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8, 4, 5. Não há compaixão no tom. Ali não se busca justiça, mas armadilha. Eles não veem uma pessoa, veem uma oportunidade. O dilema é cruel. Se Jesus concordar com o apedrejamento, será acusado de trair sua mensagem de perdão. Se ordenar a soltura, será taxado de violar a lei mosaica. Toda a cena é urdida com perversidade. O pecado de uma mulher é usado como argumento contra o Salvador. Mas Jesus não responde. Ele se inclina e escreve com o dedo no chão. O murmúrio cresce. Uns riem, outros o provocam. Porém, ele permanece em silêncio. Esse gesto, aparentemente simples, é um dos mais misteriosos e divinos de toda a Escritura. O Filho de Deus, diante da pressa humana em julgar, decide escrever. Não sobre tábuas de pedra, como Moisés, nem sobre pergaminhos, como os escribas. Escreve sobre a terra. A terra, símbolo da criação e da fragilidade humana, recebe as palavras invisíveis do Criador. Alguns pais da Igreja, como Santo Agostinho, sugerem que Jesus ali escrevia os pecados dos acusadores. Outros, como São Jerônimo, interpretam o gesto como o ato de Deus reescrevendo a história, inscrevendo a lei do amor sobre o pó do coração humano, em contraste com a rigidez das pedras. Seja qual for o conteúdo, o gesto fala mais que 1000 discursos. Jesus não entra no jogo da acusação. Ele desarma o conflito com o silêncio e o tempo. Enquanto os fariseus falam de culpa, Jesus escreve o silêncio. Enquanto os homens levantam pedras, ele se abaixa. Enquanto eles olham para a falha alheia, ele se volta para o pó, lembrando que todos vieram do pó. Gênesis 2, 7. E quando a impaciência dos acusadores exige uma resposta, Jesus se ergue tranquilamente. Sua voz ressoa sem gritos, mas com autoridade que atravessa o coração. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8:7. Silêncio. Aquelas palavras não são defesa, são espelho. A multidão que buscava sangue agora encara a própria consciência. As pedras começam a pesar nas mãos, como se cada uma carregasse o peso do próprio erro. O som das pedras caindo ao chão é o coro da humanidade, lembrando que ninguém é inocente. Um a um, dos mais velhos aos mais jovens, eles se afastam. Talvez porque quem viveu mais sabe melhor o quanto erra. E ali, entre o pó e o arrependimento, permanece apenas Jesus e a mulher. Ele se levanta novamente e a encara. Não há reprovação em seu olhar, apenas um amor que desarma e reconstrói. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde tremendo.
Ninguém, Senhor. E Jesus diz: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10, 11. Essas palavras transformam o templo, lugar da lei, no altar da graça. Em um só encontro, a culpa é substituída por misericórdia, e o legalismo é vencido pela compaixão. Jesus não nega o pecado, mas o redime. Ele não diminui a gravidade da falha, mas oferece a possibilidade do recomeço. Essa mulher não sai impune, sai perdoada, e isso muda tudo. Do ponto de vista teológico, esse episódio é uma antecipação do Calvário. Na cruz, Jesus também se colocará entre o culpado e a condenação, assumindo o lugar do pecador para que a humanidade encontre reconciliação. A mulher adúltera, então, torna-se figura de todos nós. Sua história é a nossa. Somos os que erram, os que temem, os que se escondem atrás das aparências. E como ela, somos surpreendidos por um amor que não se justifica na razão humana, mas na misericórdia divina. A lei mosaica era verdadeira em sua função: mostrar o erro. Mas ela era incompleta, pois não podia regenerar o coração. Em Cristo, a lei se cumpre e se transcende. Ele não destrói a lei, mas revela seu propósito original: conduzir ao encontro com Deus que é amor. Mateus 5,17. Onde a letra matava, o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. O gesto de Jesus abaixando-se é o gesto de Deus se inclinando à humanidade. Ele entra no chão da nossa história para nos levantar do pó da vergonha à dignidade dos filhos. E, no entanto, há um segundo aspecto igualmente poderoso. Os fariseus e escribas representam a postura humana diante do pecado do outro. Quantas vezes nós também seguramos pedras invisíveis? Quantas vezes lançamos sentenças em nossos corações contra quem caiu, esquecendo que talvez só estejamos de pé pela graça? Jesus não apenas perdoa a mulher. Ele também confronta os acusadores, desmontando o sistema do julgamento. Diante da luz da verdade, ninguém pode permanecer com as mãos erguidas para ferir. O Cristo que desarma os violentos é o mesmo que consola os quebrados. Esse episódio fala sobre mais do que perdão. Ele fala sobre conversão. A mulher não apenas foi libertada da pena, mas chamada a uma nova vida. Vai e não peques mais. É um convite à transformação. É a síntese da graça. Deus acolhe primeiro, corrige depois. O verdadeiro arrependimento não nasce do medo da punição, mas do impacto do amor que perdoa. A vergonha é substituída pela dignidade, a condenação pelo convite para recomeçar. Em termos simbólicos, podemos dizer que o gesto de Jesus ao escrever no chão foi também um ato de reescrita espiritual. Se a humanidade havia sido condenada pelo pecado desde Adão, ali começava a história da restauração. Jesus, o novo Adão, escreve sobre o pó, o mesmo pó de onde veio o primeiro homem, para mostrar que Deus continua escrevendo nas ruínas do erro humano. Sua mão divina redesenha o destino que a culpa tentou apagar. Essa passagem também se conecta profundamente com o profeta Jeremias, Jeremias 17, 13, quando diz: Todos os que te abandonam serão escritos no pó, porque deixaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus, escrevendo no chão, parece erguer novamente essa imagem. Os que acusam são os que se perderam na aridez da lei sem amor. Já a mulher, que se lança nas mãos dele, encontra as águas vivas da graça. Agostinho escreveu algo memorável sobre esse momento. Restaram apenas dois: a miséria e a misericórdia. Essa frase resume todo o Evangelho. Onde o homem vê ruína, Deus vê redenção. Onde há vergonha, ele semeia dignidade. Onde há morte, brota vida. Contemplemos ainda o contraste. O local onde ocorre essa cena é o templo, o centro da religião, o espaço sagrado dos preceitos. Ali, onde se exigia pureza ritual, Jesus escolhe manifestar a pureza do amor.
É como se dissesse que a verdadeira santidade não se mede pela obediência exterior, mas pela capacidade de amar e perdoar. Essa mensagem atravessa os séculos e nos obriga a revisar a imagem que temos de Deus. Ele não é um juiz de prontidão para punir, mas um pai que deseja restaurar. Sua justiça não aniquila, ela transforma. Há também uma dimensão social. A mulher é trazida sozinha, mas o adultério é um pecado que presume dois. Onde está o homem? A ausência dele denuncia o machismo e a manipulação religiosa que marcam a cena. Jesus responde a isso sem palavras, mas com postura. Ele recusa participar do sistema de humilhação. Em vez de se aliar ao poder, se alinha à misericórdia. Essa escolha subverte toda a lógica de exclusão. A misericórdia de Deus é, portanto, profundamente libertadora. Ela desmantela qualquer estrutura que oprime em nome da moralidade. Nos evangelhos, Jesus sempre se aproxima dos marginalizados, leprosos, publicanos, prostitutas, pobres, não para negar o pecado, mas para afirmar o valor do ser humano acima da falha. Cada encontro com ele é uma nova chance. E assim foi com aquela mulher. Seu encontro com a graça se tornou o início de uma nova identidade. Podemos imaginar aquela manhã após a dispersão. As pessoas voltam às suas casas em silêncio, levando consigo a lembrança de um olhar que desarmou ódios. A mulher caminha lentamente, talvez ainda sem compreender que acabou de viver um milagre. Não há festa, não há aplausos. Há apenas um novo coração batendo onde antes havia medo. Essa história continua se repetindo. Em cada geração, Jesus continua a se inclinar diante de nossos destroços para escrever novas histórias. Ele faz isso nos momentos em que tudo parece perdido, quando o erro parece ter a última palavra. A graça é assim, inesperada, profunda, transformadora. Ela não ignora o pecado, mas o atravessa, como uma luz que fura as nuvens da condenação. Cada um de nós é, em diferentes momentos, a mulher adúltera e o fariseu. Somos o pecador exposto e o juiz que aponta. Mas Jesus está ali, entre os dois, mediando com amor. Ele é o ponto em que a santidade se encontra com a fragilidade. Ele é o Deus que não desiste, o Redentor que não apenas perdoa, mas ensina a recomeçar. Que essa passagem nos leve a olhar para os outros com mais humildade e para nós mesmos com mais verdade. Que deixemos cair nossas pedras, as visíveis e as invisíveis, e aprendamos o caminho da misericórdia. Pois a verdadeira santidade começa quando reconhecemos nossa própria necessidade da graça. A mulher adúltera saiu dali com algo que ela jamais esperava: paz. Paz que nasce quando o amor de Deus toca a ferida mais profunda e a transforma em testemunho. Não foi o discurso que a mudou, mas o olhar de Jesus, aquele olhar que diz: eu te vejo, eu te conheço, e ainda assim te amo. Essa é a essência da fé cristã. A graça não apaga o passado, ela o redime. E você, ao ouvir essa história, talvez também sinta a presença dessa voz que diz: nem eu te condeno. Essa voz não relativiza o mal, mas convida à vida nova. Ela percorre os séculos chamando pelo seu nome, reescrevendo a narrativa que você achou que estava perdida. Não importa quantas pedras já foram erguidas contra você, ainda há um Deus que escreve na terra da sua alma frases de esperança e perdão. Permita-se ser encontrado pela graça. Deixe que o silêncio de Jesus fale mais alto do que as vozes que te acusam, internas ou externas. Ele ainda escreve, ainda restaura, ainda renova. Talvez hoje seja o seu momento de deixar cair a pedra, de perdoar alguém ou de aceitar o perdão que parecia impossível. Volte o olhar a Cristo. Deixe que Ele escreva sua nova história, não sobre a frieza da culpa, mas sobre a terra viva do coração transformado.